Especialistas e filósofos já comprovaram que o caos faz bem, que o caos é algo bom, que o caos ele vai trazer vida para suas ideias, que o caos vai trazer significado para muitas coisas do que você faz, que o caos vai fazer você ser mais criativo. Só que vivendo os últimos dias de caos da minha vida, os últimos 10 dias de puro caos da minha vida, onde eu falei, não, eu vou cortar o açúcar, eu vou não sei o que, eu vou treinar, e eu vou sair do Instagram, e eu vou... Vários caos. Além disso, além da criação, além caos mental, além de um monte de coisas, eu percebi que nesses dias foram os dias que eu menos fui produtivo, menos criei. Então, saindo da ideia desses especialistas, desses filósofos, que também entram em contradições, se você pesquisar e for ler e estudar sobre Nietzsche, ele sempre fala sobre o caos e depois ele fala sobre a leveza da criação. E trazendo essa questão da leveza, eu quero comparar esse caos, se você me permite, o caos da nossa vida, o caos da criação, ou o caos, o suco do caos, o suco da leveza das coisas e como as coisas têm sabor. Eu quero comparar com o café. O café, o processo do café, ele é bonito, até a sua torra também é bonita, eu adoro o processo da torra, mas ele passa por caos, né? Ele é uma frutinha bonitinha, mas para que ele seja bebido, ele passa por caos. E o caos é o processo. Vamos pensar então, eu tô tentando chegar num resultado dessa equação para que o meu caos vire criatividade, ou melhor, para que eu entenda que o meu caos não é criatividade, que eu não preciso de caos. Mas se o caos existe, ele existe por um motivo, e o processo é o caos. Então, o ponto que eu quero chegar aqui é: o café, assim que eu pego o café torrado, pronto, chego em casa, moo ele, despedaço, milhões de pedacinhos, de fragmentos de café, fazendo ele sair daquele grão lindo, maravilhoso e se transformar num pó, em pedacinhos, em micro pedaços, para que eu possa passar um café. Eu tenho que ferver a água, ou melhor, não ferver, né, ou quase ferver a água, eu tenho que esquentar a água e depois passa por um processo. Então, aquela ebulição ali, não é uma ebulição, né, mas aquele contato da água com o pó faz tudo se transformar. E talvez esse seja o caos. Só que, para que você beba o café, você não pode pegar o café e beber aquele momento. Naquele momento que está tudo em transição, está tudo borbulhando ali, está tudo se transformando. Se você beber aquilo ali, você vai beber um monte de pó, um monte de pedaço de coisa, um monte de coisa. E o café vai ser tipo... Não faz muito sentido. Mas o processo que eu faço é da French Press, da prensa francesa. O processo que eu faço, ele leva um tempo. Então eu coloco o café, ele passa, eu mexo o café e depois, só depois de 5 minutos, 5 a 8 minutos de café colocado, esperando ele terminar de fazer tudo, eu mexi, terminando não sei o que, só então eu abaixo, eu pressiono e então eu tomo meu café. Só depois desse caos total, meu café está pronto para ser consumido. Então a leveza do meu café, o sabor do meu café, o meu café, a arte, o que eu queria extrair, ele não vem do caos. Ou melhor, o caos foi o processo, mas a leveza, a arte, o tomar do café, ele se encontra no final daquilo. Entende como isso é louco? Porque as duas coisas andam juntas, a leveza e o caos. Tem um vídeo da Marina Baer, que esse vídeo, acho que ele explica 100% do que eu sinto, do que eu entendo como minha vida, do que eu acredito como criação. E esse vídeo, se você também é um artista que odeia o caos, de criar, você precisa assistir esse vídeo da Marina. Esse vídeo é, de fato, talvez é muito melhor que esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Talvez é a resolução exata desse problema do artista que também não se encontra, também não consegue criar. O artista, assim como eu e você, que não consegue viver de caos em caos. Porque eu não sou esse cara que consegue viver de caos em caos. Porque o caos, ele me sufoca a ponto de eu não querer mais criar, a ponto de eu não querer mais fazer, a ponto de eu não querer mais continuar, a ponto de eu querer excluir meu canal. Ah, mas então você não está preparado para passar pelo processo, porque o processo é o suco do caos que transforma você na melhor versão.
Cada pessoa trabalha de uma forma, cada pessoa vive de uma forma, cada pessoa consegue criar de uma forma. E criando todos os dias, e fazendo todos os dias, e fazendo vlogs, e criando meus filmes, e buscando minhas escritas, meus documentários, e minhas ideologias, eu percebo dia após dia que se eu fizer o caos existir a todo tempo, eu não vou ter a leveza suficiente para apreciar um bom café. Se o meu caos for tão conturbado todos os dias, eu vou amargar o meu café. Eu vou ferver a água além, eu vou queimar o meu café e o que era para ter sabor só vai ter gosto de queimado. Então eu quero que as coisas elas tenham sabor. Assim como eu fiz um vídeo falando sobre a profundeza das coisas e que todos nós estamos superficiais demais, esse é um vídeo onde eu quero encontrar sabor. Eu quero ver sabor nas coisas, eu quero sentir o sabor das coisas, eu quero sentir o sabor das pessoas, eu quero sentir o sabor da arte que as pessoas criam. Eu não quero sentir o sabor do caos. Eu não quero ver o processo apenas. Eu quero entender da arte, ou melhor, eu quero que você me apresente a sua arte para que eu possa sentir ela, para que eu possa entender o sabor dela, a complexidade de sabores, a complexidade de notas que tem essa arte, a complexidade de coisas diferentes as quais você trouxe de todo o seu background, de toda a sua linha, de toda a sua vida, e então inseriu nessa arte final, nesse café final. Qual foi o processo total para tudo isso chegar até aqui? Foda-se. É caos? Não é? É leveza? Não é? Mas esse sabor. Vamos falar sobre esse sabor. Não que o caos e o processo não sejam importantes, mas é que a gente romantiza demais o caos e que a gente deve manter no caos e que a gente deve se entregar ao caos, que o caos precisa ser algo normal da nossa vida, que a gente precisa ter mais caos e 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 mais caos. Pra quê? Para que os artistas entrem em burnout, para que as pessoas se retirem, odeiem a vida, não queiram mais criar. Por quê? Porque foram induzidas a criar a partir do caos. E daí todo mundo acaba consumindo uma mesma coisa. No sentido, todo mundo, se é caos, é caos, é caos, então todo mundo no caos único vai acabar virando um caos total. Só que existe leveza, existe uma vida que dá pra ser leve, existe uma arte que dá pra ter sabor gostoso e não gosto. Não, sabor diferente de gosto, você sente que, isso aqui tem gosto de bosta, por mais que você nunca tenha experimentado bosta. Isso aqui tem sabor. Puta, o sabor disso aqui me lembra tangerina. Me lembra o sabor da tangerina. E a tangerina traz um pensamento, traz uma filosofia, traz... Quando eu sinto sabor de poncan, eu não sei outro nome disso, mas o sabor da poncan é o nome que a gente dava lá. Eu lembro muito da minha infância e de um momento muito bom que eu tive quando eu morei numa cidade do interior. Então, sentir o sabor da poncan nas coisas, que é quase o sabor da tangerina, que é praticamente o sabor da laranja, me remete à sensação de casa de vó. E sabe quando você não quer mais buscar gostos? Isso aqui tem gosto disso. Isso aqui não. Eu quero buscar por sabores. Quais sabores isso tem? Quais são os sabores disso? O sabor disso é qual? Eu acredito que dá pra criar, dá pra ter arte com leveza, dá pra ter arte num processo criativo leve, dá pra ter arte num processo criativo sem caos. E a gente não pode a gente não deve ficar se martirizando toda vez, porque não, o caos é necessário, a gente precisa do caos, a gente precisa fazer isso, a gente precisa sofrer. A gente não precisa sofrer. A gente não precisa sofrer. A vida já é demais, já. A vida já sofre demais, a gente. Mas a gente não precisa sofrer para criar. A gente pode ser feliz e criar. Então, eu não posso me retirar nesse exato momento, porque eu fiz uma promessa para mim mesmo, uma promessa para o meu próprio público, aqui para minha própria audiência, a qual é 500 vídeos em um ano. E eu passei pelos últimos 10 dias meio conturbado, meio entre altos e baixos e caos. E agora eu cheguei nessa equação, depois também de assistir o vídeo da Marina e entender mais essas coisas. Inclusive assista o vídeo da Marina, por favor. É um vídeo muito importante pra gente entender mais dessa nossa arte, de como a gente cria. Até estourou bolha na boca,
de tanto estresse que eu passei em cima desse caos. É bizarro, mas existe uma forma da gente criar com leveza. E se você tá passando por esse caos, tá passando por esse bloqueio criativo, talvez, eu chamo isso, talvez a gente pode chamar isso de bloqueio criativo, talvez algumas pessoas chamem de bloqueio criativo. E o bloqueio criativo só existe quando você se impulsiona muito nessa questão do caos. Porque se você tem uma rotina equilibrada, uma forma equilibrada de criar, uma leveza na criação, não existe bloqueio criativo. E eu, durante anos, me vi fora dos meus bloqueios criativos, porque eu sabia que quando eu estava prestes a fazer um bloqueio criativo, eu só me retirava. Eu tinha minhas formas de continuar criando, mesmo prestes a surtar. Então, talvez a gente deva encontrar nossos processos, isso é normal, isso é o mínimo, né? Nós devemos encontrar o nosso processo, isso é o mínimo de tudo. Mas nesse momento, onde as coisas acontecem e a gente talvez busque por uma resposta, busque, porra, eu não consigo criar, a gente só precisa se retirar. E às vezes é se retirar da internet, às vezes é se retirar de alguma rede social, às vezes é se retirar do Instagram, às vezes é se retirar da própria casa, às vezes é se retirar do país, às vezes é se retirar de algum lugar. Para que a gente possa entender o próximo passo da leveza. Porque se eu amarguei o café, não tem o que salve um café. Entende? Se você amargar a sua vida, talvez o que salve a tua vida é você começar esse processo de novo. Se você amargou a sua arte, talvez o que salve a sua arte é começar o processo de novo. Se você, voltando no café, se eu amarguei o café e o café ficou ruim, eu vou dar aquela primeira golada e vou falar, não tá como eu queria. Não é exatamente como eu gostaria que tivesse esse café. Esse café não tem sabor, esse café tem gosto. Então eu jogo fora e começo o meu processo de novo. Moo na quantidade exata, moo na gramatura exata, esquenta a água na quantidade exata de graus Celsius, sem ferver, para não estragar, sem ferver para não queimar o café. Então, acho que esse processo, para a gente não queimar nossa própria vida, é necessário começar de novo. Esse é o momento onde eu gostaria de pegar assim, ó, e se eu não tivesse feito esse acordo com a minha família, feito esse acordo com vocês, feito esse acordo comigo mesmo, começa por aí. Se eu não tivesse esse acordo, eu estaria me retirando assim. E nos últimos 10, 15 dias aí não teria vídeo no canal. Mas eu, mesmo assim, com o processo. E hoje, depois desse processo todo acabar, eu sinto uma leveza onde tem sabor e não mais gosto. Porque eu tava criando gosto. Gosto amargo, ruim, queimado, blá, 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 o gosto de bosta, blá, 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 blá. Gosto de alphavillers, que gostam de criar no caos, porque o caos, blá, blá. Hoje eu consigo ver sabor. Ver e sentir sabor. E isso é muito importante para que a gente continue criando, para que a leveza da criação continue acontecendo, para que nós artistas continuemos a criar aquilo que a gente nasceu para que a gente não é criador, criador de conteúdo, criador, não. Você é um artista, você cria além, não um conteúdo apenas. Então, se você é desse time, o meu time, o time que eu faço parte, não que seja o meu time, mas o time que eu faço parte, talvez a gente precise se afastar um pouquinho, se retirar um pouquinho, começar o processo de novo. Vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra mim, assim como fez esse entender. Depois do vídeo da Marina eu entendi mais ainda. Eu falei, caraca, eu tô vivendo esse caos, eu tô vivendo esse inferno, esse caos do qual eu não queria viver, e agora eu consigo de novo viver com leveza, porque eu entendi qual era o problema do caos. E eu acho que é aí que tá o grande ponto. Quando a gente não entende o problema do caos, a gente continua criando em cima dele e acha que aquilo dali tem sabor, mas só tem gosto de bosta. Quando a gente entende o problema do caos e retira ele da jogada, a gente começa a criar coisas com sabor. Eu sou o Ricardo Franzen, muito obrigado, voltem sempre. Volte amanhã, porque amanhã tem mais.